Olá, esse é o Segredo do Começo. Eu sou Idalina Miranda. Eu sou Edi Santos. Esse é o Segredo do Começo, um podcast que nós vamos conversar com empreendedores que resolveram pegar a caneta e escrever a sua própria história. O nosso papo ainda traz especialistas com orientações práticas para quem quer empreender ou para quem já está nesta jornada. Fique com a gente que nós vamos te mostrar que toda jornada só precisa começar com uma ideia. O nosso papo de hoje vem falar sobre um assunto que faz parte da vida de milhões de brasileiros e indiretamente também de todos nós. Nós estamos falando sobre empreendedorismo. E empreender, quando nós falamos sobre esse assunto, o que vem à sua mente no primeiro momento? Lógico que nós sabemos que empreender não é uma jornada fácil, requer muito estudo, muito trabalho, muita dedicação, plano de negócios, traços de metas, estratégias, e é o que nós vamos conversar aqui hoje com o nosso convidado. Ele vai contar um pouco pra gente da sua história e como foi a sua jornada dentro do mercado empresarial, e a gente traz alguns dados para vocês em relação a esse tema. De acordo com o Sebrae, 93 milhões de brasileiros empreendem e nós somos o segundo país com maior potencial empreendedores no Brasil. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial para conversarmos. Eu vou fazer uma colinha porque ele tem muita formação, muita informação. E a gente vai conversar com um empresário. Ele é baiano, ele é engenheiro e desde cedo ele abraçou e criou oportunidades que o trouxeram até aqui, que nós vamos contar a história dele para você. Ele vai contar pra gente. E atualmente ele tem uma empresa que atua na América do Sul, ele é sócio da empresa, né? Com desenvolvimento de projetos para parques de energia renováveis. E também ele é CEO de uma rede de lojas de vinhos em São Paulo, Salvador e Guaratinguetá. Júnior, seja muito bem-vindo. A gente está falando do Anatalho Júnior. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e ser o primeiro ainda. É isso aí, tá estreando aqui no nosso primeiro episódio. A gente está muito feliz com a sua participação, muito honradas de tê-lo aqui com a gente, para você compartilhar um pouco da sua jornada. E nós estamos aqui hoje como ouvintes para poder aprender um pouquinho com você, como é que foi a sua trajetória. Então, para a gente dar início aí a esse nosso papo de hoje, eu queria saber de você, Júnior, para você comentar com a gente desde lá do início, como é que foi a sua trajetória, quais foram os insights que você trouxe para sua vida para você se tornar esse empreendedor de sucesso. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente, o Júnior lá desde a infância, o Júnior jovem, o Júnior adulto, traz um pouco pra gente, para as pessoas já começarem a te conhecer um pouquinho mais. Nossa, tem que voltar aí. Tem que voltar no tempo agora. Às vezes quando a gente conta, já vai saber a idade, né? Não se preocupe. Bom, no início, vamos voltar um pouco. Eu nasci numa cidade chamada Feira de Santana, no interior da Bahia. Estamos a 120, se não me falha a memória, de Salvador. E também fui criado entre Feira de Santana e uma outra cidade menor ainda, que tem, acho que é 10 mil, hoje já deve ter mais habitantes, que chama Conceição da Feira. Então, fiquei entre uma cidade e outra, né? E estudei lá, cresci, enfim. Sou um menino do campo também, sou do campo também. E desde criança, eu sempre vi o empreendedorismo, vamos assim dizer, ou seja, meu pai sempre foi muito empreendedor, meu pai sempre esteve muito envolvido com tudo que é a parte de negócio, mais ligado à parte rural, mas sim sempre ligado à parte de empreendedorismo. E terminei estudei numa escola católica, depois saí dessa cidade, fui para a Feira de Santana fazer universidade, terminei minha universidade, mas houve muitos interpecos, né, durante esse período. A gente conversou um pouquinho antes e você comentou sobre um fato bem curioso, que você começou a estagiar como voluntário, encontrou o dono da empresa. Conta um pouquinho pra gente desse aí, que foi o primeiro grande fato. Claro, assim, né? claro. Na verdade, antes eu tive um outro trabalho. Eu trabalhava em uma loja popular, bem popular, tipo 25 de março, a gente trabalhava. Em Salvador.
Não, em Feira de Feira Santana. de Santana. Feira de Santana, e trabalhava nessa loja. Daí dessa loja, eu como eu sou formado, eu sou técnico mecânico. Antes de tudo, eu digo que eu sou técnico mecânico e torneiro. E saí e fui para toda essa parte. Depois terminei a universidade, mais ou menos terminei, não tinha chegado, mas fui fazer o estágio de um frigorífico muito conhecido na região, é o maior frigorífico que tem hoje. E fui fazer um estágio voluntário, porque é um estágio ligado na parte de saúde, a gente não tinha como ser remunerado. E dentro disso eu estava lá no meu dia a dia comum, e isso que chega uma pessoa baixinho, coitado. Eu disse, que é esse homem? Meu Deus, me abordou e disse, desculpe, o que você faz aqui? Eu disse, não, porque eu sou estagiário. Meu professor Humberto Martins, que é Dr. Humberto Martins, um beijo para ele, e que ele realmente, ele foi, eu acho que foi uma das pessoas, profissionalmente, acho que foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade, Sim. assim dizer. Então, ele me chamou, ele era o coordenador dentro do frigorífico da parte de saúde e medicina do trabalho, e ele me chamou para fazer o estágio nesse frigorífico. Desse frigorífico, estava no meu dia a dia, e veio o dono do frigorífico, que até então eu não sabia. Ele perguntou o que eu fazia e quanto é que eu ganhava. E eu disse que era um estágio voluntário, porque e perguntou quem tinha me chamado. Eu disse que Dr. Humberto, e ele disse, não, aqui na minha empresa. Aí o meu orgulho já, como a minha empresa? Quem será essa pessoa, Claro, né? não se pode trabalhar de forma voluntária. Então, acho que foi meu primeiro salário onde comecei a parte empresarial e ligada à parte de executivo. Acho que já começou aí. Sim. Ô, Júnior, só pegando esse gancho um pouco, pensando nessa questão mais familiar, eu queria que você voltasse um pouquinho, porque eu achei um dado muito importante para a gente trazer para o nosso papo sobre essa questão do incentivo. Eu acho que para quem está nos escutando, a gente falar um pouco dessa base familiar também é muito importante. Você citou da relação do seu pai, você teve sempre ele como exemplo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que você via esse exemplo dentro de casa e como que isso te motivou a empreender. Fala um pouquinho mais sobre isso. Claro, eu sempre digo que a gente não somos filhos do acaso. É necessário que tenhamos algum tipo de incentivo. Vivemos numa sociedade, principalmente nós que somos negros, vivemos numa sociedade onde a gente é muito difícil, principalmente na minha época, tomarmos exemplos. Tomarmos espelho, ter alguém onde você pode dizer, olha, eu quero ser igual a ele. Eu tive a grande sorte de ter esse exemplo em casa. Ou seja, eu olhava para meu pai e dizia, eu quero ser igual a ele. Que lindo. Então, e a gente sempre fomos uma coisa que em casa a gente não, meu pai e minha mãe nunca houve negociação, era parte de educação. Então, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser, mas desde quando você estude. E eu sempre ouvi em casa um ditado, que até hoje eu guardo muito esse ditado do meu pai, é que você precisa ser bom em algo. Sim. E meu pai dizia, faça o que você gosta e ser bom em algo. Então, escolha algo que você queira fazer, não importa o que seja, mas que você goste e seja bom nisso. E hoje eu percebo muito isso, que uma coisa está muito ligada à outra. Então, quando não é aquela frase de fundo de caminhão, onde você diz, não, você precisa trabalhar com o que você gosta. Sim, é importante você fazer com o que você gosta. Porque dessa maneira, você consegue ser bom no que faz e ser remunerado pelo que faz, porque você é bom no que faz. É um trocadilho de palavras, mas é um trocadilho de palavras que realmente funciona. E se dedicar, né? Porque a gente vê, como você bem colocou pra gente, nós temos aí uma questão que muito atual que a gente traz pro nosso papo, a parte da representatividade, né? E você acaba que saindo um pouco da curva em relação a essa exceção, né? Da gente ter famílias com essa base tão estruturada que você teve e você ter um pai que representava isso para você. Você é uma família de filhos únicos ou não? Não, somos três. Eu sou minhas duas irmãs, eu tenho duas irmãs que são mais velhas do que eu e eu sou o mais novo. E, de novo, essa base ela foi extremamente importante, tanto para minha criança quanto para hoje, a minha vida adulta. Até hoje meu pai é meu conselheiro,
até hoje eu chamo meu pai, eu quero fazer isso. Então, meu pai está presente e minha mãe presente em todos os meus negócios, em tudo. Até hoje, ele é meu grande conselheiro ainda. As suas irmãs também, elas empreendem também ou não? Não. Minha irmã, a mais velha, ela trabalha na Secretaria de Saúde da cidade e minha outra irmã, ela é coordenadora universitária. Que bacana, Legal, na área de legal. educação. Isso mesmo. Importante o exemplo da família, né? Essa base que nos dá todo o apoio aí pra gente poder seguir com o nosso propósito, né? Sim, é fundamental. Hoje eu digo que eu não poderia nem ter saído de casa se eu não tivesse a estrutura prévia. Porque para você sair para o mundo, para você sair para fazer algo, você tem de ter alguma base. Ou seja, não somos filhos do nada, não somos filhos do acaso. Somos filhos, sim, de quando há possibilidade, quando há oportunidade, sim, conseguimos fazer. Isso aí. Legal. E foi a partir da base que seu pai te deu, que você chegou lá no frigorífico. E aí, pra gente continuar, você conheceu ele e ele te deu a primeira oportunidade. E onde chegamos? Onde chegamos depois dessa possibilidade, consegui, aos 24 anos, eu já tinha um cargo de gerência, assumi toda a parte de gerência de segurança do trabalho, meio ambiente e o que seria a parte operacional também do frigorífico, dessa rede frigorífica. Interessante, né? Você vê como que é a importância de você se atualizar, de você também aproveitar a oportunidade do ambiente que você está, isso te coloca, né, em cargos importantes, então isso é muito importante para que a gente possa se desenvolver também, tanto a nível comportamental, psicológico. Exatamente. O Justo estava conversando isso com uma amiga ontem. Meu pai deu a possibilidade que a cada vez que você terminava o curso universitário, ele lhe daria algo de presente. Ou ganharia festa, ou ganharia uma outra coisa. E eu escolhi uma pós-graduação. Que bacana. Então, quando eu termino meu curso universitário, praticamente eu já termino também uma pós-graduação que estava associada. Só aos 24 anos? Aos 24 anos. Você é acima da média, né? Ô, Júnior, fala uma coisa pra gente. Em que momento que você sente a necessidade de mudança? Até quanto que você ficou nesse cargo? E a partir de que momento que você começa a criar insights de querer buscar algo a mais, de querer mudar um pouco a sua rotina de vida, buscar voos maiores? Olha, eu sou um pouco louco. Eu tenho algo internamente que eu sou inquieto. Isso é bom, hein? Eu sou inquieta. E essa inquietude me leva a fazer loucuras controladas, mas sim, loucuras. Então, e eu tenho um propósito muito interno. Eu sempre faço algo e estou onde eu estou feliz, onde eu estou bem. Então, quando algo está me incomodando, algo já não está mais, principalmente na parte de trabalho, eu mudo e dou voltas de 360 sem medo. Com medo, às vezes. Mas você vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, a gente vai com medo mesmo. Fala assim, a gente tem que ir com medo, mas com conhecimento, né? Isso faz total diferença. Exato, porque às vezes o medo, eu aprendi ao longo de minha vida que o medo faz parte. E o medo na verdade, ele acaba sendo até algo positivo. Você precisa ter medo também de algo, não é que você não pode se jogar. Não, exato. Então você também tem que ter uma certa cautela. Mas sim, quando você tem uma base, quando você tem realmente algo em volta formado, você toma os riscos, mas os riscos que são controlados. E para onde que essa mudança te levou? Conta pra gente aí. Nossa, essa mudança me levou... Eu sei que você não ficou aqui no Brasil. Essa sua inquietude te levou para algum lugar. Me levou... Depois que eu saio do frigorífico, eu vou para a área de educação. Eu fui ser professor universitário e técnico, ainda era coordenador. Trabalhei na Fundação SEDAI. Legal. Sou filho do SEDAI, E fui também trabalhar na parte de educação e trabalhei também para um grande grupo universitário aqui no país. E queria mais. Então eu queria a coordenação universitária, mas eu tinha um impedimento que me levava a não ter a coordenação, como o diretor geral da unidade me disse, eu não tinha um mestrado. Então, eu disse, nossa, é um requisito importante. É isso que está me limitando? Pois, eu vou atrás disso. Então, e foi fazer o mestrado? Fui atrás desse mestrado. Até então, fui buscar esse mestrado, estava de férias, e acabei indo para outro país. Ou seja, comecei a pesquisar qual seria um país que realmente tivesse um nível de educação elevado e consegui chegar à Argentina.
Você foi pra Argentina? Fui pra fazer o Argentina. mestrado na Argentina. Fui da Argentina. E como é que foi essa experiência na Argentina? Louco. A gente quer saber, conta aí pra gente. Louco. Fui, realmente, até então, nessa primeira etapa, eu fui porque eu queria o mestrado, mas eu queria algo que também combinasse, porque aqui eu trabalhava em 3 lugares. Então, eu dava aula à noite, meus horários eram completamente fechados. Então, tinha um salário muito legal dessa época, mas eu queria. Sim. Então, como unir uma coisa à outra? Então, é que eu descobri que existia a possibilidade que a cada 6 meses, durante 2 anos, você terminava o mestrado. Então, eu fui atrás disso. É uma universidade de excelência, considerada está entre as 16 universidades mais bem conceituadas do mundo. Então, eu disse, não, eu quero essa. E esse foi o plano inicial, que eu ia a cada 6 meses, eu passava um período e voltava. Mas a coisa não foi assim. Como é A que coisa foi? não foi assim. Quando eu voltei, conheci Maria Cândido, que é, na verdade, minha segunda professora, a grande professora que acreditou em mim, quando ela me chamou e gostou do meu projeto, porque eu trabalhava com a parte da parte de desenvolvimento ambiental. Então, juntamente com meus alunos de mecânica, desenvolvemos um filtro com a bucha vegetal, onde ele tirava toda a parte ferrosas da água, que era utilizada na lavagem mecânica. Então, ela gostou muito do projeto e disse, olha, eu quero esse projeto, eu quero que você desenvolva esse projeto aqui, mas só tem um porém. Imagina, qual é o porém? Não importa o porém, eu quero assim mesmo. Não tem porém, tempo certo. Ela disse, não, você tem que vir para aqui. Desculpa, como? Como assim vir para aqui? Não, você tem que fazer de forma presencial. Eu disse, mas eu não estava nos meus planos, né? Então, eu voltei para o Brasil, chamei meu pai. Meu pai não sabe o que foi que aconteceu. Então, ele foi e ele disse, meu pai, o que eu faço? Não tem nada para fazer. Tem que ir. Que lindo. Eu disse, meu pai, mas como? Eu vou deixar tudo. Meu pai disse, olha, existem oportunidades na vida que só vem uma vez, a oportunidade só bate uma vez. Se você não abrir essa porta, ela vai embora. E às vezes possa ser que ela vai vir de uma outra maneira ou que ela nunca mais volte. Sim. Mais uma vez, essa sabedoria, arrumei minhas malas Foi pra e Argentina. fui embora. Nesse caso, muito corajoso mesmo. E nesse caso, você era uma pessoa com 4 empregos aqui, 3, 4 empregos 4 aqui. empregos, isso. E foi para lá para ser um estudante. Um estudante. Como que foi? Como foi esse momento, essa transição? Choro. Choro. Faz parte. Choro. Lá o filho desespero, chora e a mãe não vê. Choro, medo, tudo. Porque eu já tinha uma carreira aqui, vamos dizer assim, eu estava no início, saindo da fase de ser um júnior e indo já para uma fase do semicínio. Então eu já não buscava trabalho, o trabalho vinha até a mim. Olha. Então eu já estava a não ter nada. Então eu vivia do início de minha poupança que eu tinha e eu vendi meu carro também para poder me manter durante esse período. Então eu disse, tá, eu consigo o dinheiro que eu tenho, eu consigo passar mais ou menos 1 ano a 2 anos sem precisar trabalhar. Sim. Esse era o plano inicial. E aí? Não aconteceu Não deu isso. certo esse plano, Não Júnior? deu certo, não deu O que certo. aconteceu de errado? Fui buscar trabalho. Recomeçou do zero, Do zero, literalmente comecei do zero. Comecei a procurar trabalho, eu sei, qualquer trabalho, eu queria trabalhar. Sim. Também, que o custo de vida é muito alto, e realmente a poupança fazia, ou seja, os números baixavam de uma velocidade alarmante. Só tava saindo, não tinha nada entrando. Não, saía com muita vontade, então realmente ficou um momento desesperador. E eu disse, não, vou começar a trabalhar, eu quero pelo menos trabalhar algo meio turno, ou que seja, mas pelo menos para que entre algo enquanto eu passo esse tempo aqui. Falando desse momento desesperador, tem um episódio do sapato, né? Você quer contar pra gente? Agora dá pra rir já, né? Agora Conta com alegria, mas na época... Com choro. Nesse período, a anedota do sapato, eu sempre brinco que eu tenho uma anedota do sapato. Nesse período, que eu estava tava em formação universitária ainda,
De novo, a vida é feita de escolhas. Eu digo que eu fiz uma universidade particular, porque o curso que eu queria só tinha na universidade particular. Sim. E então eu juntava 2 salários, 3 salários para pagar uma mensalidade da faculdade. Um beijo, viu, Eu gente? passei por isso, tá? Eu sei, eu só dor. Então era aquela coisa, realmente, eu não tinha dinheiro, não adiantava apertar, porque não tinha. E eu acabava ficando sem dinheiro mesmo. E eu lembro que uma vez, nossa, sapato, eu tinha uma palestra. Hoje as coisas são mais fáceis, hoje tem tudo pela internet, tem tudo, mas nesse período, não. Tinha uma palestra na universidade e justo tinha saído do trabalho e deu uma chuva, aquela chuva de verão que alagou a cidade, minha cidade. E nesse momento eu disse, não, eu correndo saí do trabalho e fui para a universidade, porque senão eu chegava atrasado, e no meio pro fio eu tava com o sapato. A pessoa de cá ainda não tinha muito estilo. Não tinha estilo. Nada melhor que o tempo, né? Usei o sapato preto com a meia branca. Até aí, nada é normal. Mas o que acontece é que esse bendito sapato abriu lateralmente. Quando eu tô na porta da universidade, eu tô vendo, olho pra baixo e o meu dedão assim, ó, com a meia branca. Você tá apontando. Ok, olhei. E eu tinha a empresa, nesse momento, eu ganhava aqueles ticketzinhos, vale, né? Que se chamava. Refeição? Não, o de transporte. Vale transporte. Sou da época que ainda tinha aquele negócio que você destacava, destacar, para entregar. Então, eu tinha totalmente contabilizado como era a história. Então, era assim, eu acordava mais cedo, acordava 1 hora mais cedo, tinha um ônibus que levava direto, porque eu trabalhava como se fosse zona norte, zona sul, ou seja, um polo contrário. Então, eu ia... né? Tinha esse ônibus direto que ia do centro industrial para o outro centro industrial. Então eu tomava esse ônibus, então já economizava um vale. Sim. E depois eu voltava do trabalho, ia para a universidade, outro vale. E me sobrava mais um, que era o que eu utilizava para poder comer algo, porque pensar que eu saía de casa às 6 horas da manhã. Poxa. Então, chegava um momento que eu estava morrendo de fome. Então, eu tinha aula até as 15 para as 11. Então, eu utilizava esse outro. Um beijo. A tia do lanche. Tia do lanche, hein? Contribuiu com essa jornada aí. Nossa, isso também eu fui aprendendo há um tempo. Existem pessoas que são colocadas na sua vida durante sua jornada e, de novo, você não consegue nada sozinho, você sempre tem ajuda. Então, eu tive a ajuda, de novo, do meu professor, eu tive a ajuda de Dona Carme, que era a mulher dona do refeitório. Então, ela tinha uma poção, que era uma poção que era de aipim, com carne seca. Então, como eu não tinha dinheiro para comprar uma poção, eu comecei a convencê-la a me vender algo que não existia, que era meia poção. Então eu inventei a meia poção. Empreendedor. Já comecei a vender, já comecei comercial. Já comecei minha via comercial aí. E ela fez pra você? Ela fez. Então eu ia e era o que realmente eu conseguia ficar na universidade sem o estômago doer e era a minha poção E nesse dia do sapato, como que concluiu a história? Claro, eis que é a questão. Como só tinha um vale, eu olhei para esse vale, pro sapato, e a barriga doendo já, quase roncando, coitado. O que eu faço? E o que eu faço, meu Deus? Fui na outra esquina, comprei aquelas colas de instantânea, aquela cola instantânea, chorando, mas chorava. Imagino. Dei assim com pena meu valezinho. Na verdade, eu não tava dando meu vale, eu tava dando minha poção. Minha comidinha Tava embora. dando minha poção, do Meu como é que eu ia ficar? Aí fui, colei, voltei, enxuguei as lágrimas, eu disse, tá bom, já chorou? Tá, tudo bem, agora vamos.
Ataquei o coffee break que estava na hora do café e biscoitinho. Acabei tudo, porque eu estava realmente com fome. Ô, Júnior, você traz um ponto aqui para o nosso papo que é muito importante, que eu acho que todo empreendedor ele tem que ter isso em mente, que é a questão da resiliência, né? E você traz com esse detalhe, essa riqueza de informações pra gente. E aí eu queria te perguntar o seguinte: como que você, nesse momento da sua vida, que você fala que você saiu aqui do Brasil com 4 empregos, você tinha uma vida estável, certo? Para você ir para um outro país, como que você lida de forma bem psicológica mesmo com essa questão? Aqui eu tenho tudo, eu tô indo para outro lugar. Como é que é essa questão de ego também que a gente tem, né? Como é que você lidou com isso? E até também para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos escutando e estão nos vendo, como que é a saída que você enxerga para a pessoa lidar com isso? A questão de dar um passo para trás, né, que é importante, que muitas vezes a gente não enxerga isso como aprendizado também em nossas vidas, que muitas vezes é importante essa mudança de rota para que a gente possa alcançar outras coisas. Olha, eu tenho algo internamente que eu digo que eu sempre posso recomeçar. Isso eu tenho muito claro. Dói, vai doer. Ou seja, crescer dói. Sempre vai doer. Então, como eu tenho isso muito inculcado dentro da minha vida, e ao longo do tempo eu fui aprendendo também que o recomeço, a gente fala, aproveita a jornada. Sim. Isso acaba sendo um pouco poeticamente falso, sim, mas é real. Você precisa também tomar as lições que são dadas pela vida. Então, essas lições... Hoje, tudo que eu digo, a anécdota do sapato, ela hoje ela me serve. Ela hoje, depois de muitos anos, depois de muitos percursos, hoje ela me serve. Então, hoje eu tenho uma valorização sobre o outro, uma valorização sobre o ser humano, uma valorização sobre mim mesmo muito grande. Porque eu sei o que é você não ter nada. Sim. Eu sei disso, apesar que, de novo, não é que eu nunca tive nada, eu nunca passei por isso, porque eu tinha uma família que me respaldava. Então, graças a Deus, eu sempre tive esse apoio. Mas também eu quis traçar meu próprio destino, eu quis fazer minha própria trajetória. Então, ao fazer essa escolha, eu tive que pagar o preço da vida por essa escolha. Então, isso sempre esteve muito presente comigo. Essa parte que eu posso recomeçar. Sim, e depois ter isso em mente foi o que trouxe você onde você está agora, né? E depois desse episódio do sapato, teve um avanço aí, né? Sim, você continuou estudando. Claro. E uma coisa que a gente conversou também é falar de oportunidades, assim. Você teve oportunidades com o que seu pai trouxe, mas você também criou oportunidade. Você se preparou, você se entregou ao que veio. E aí você está na universidade estudando, consegue um outro, não sei se era estágio ou trabalho, e aí foi onde teve uma nova viravolta, né? Claro. Conta pra gente como que você chegou na sociedade da empresa. Nesse período, até então, eu estava procurando, então minha professora viu realmente um pouco de desespero e me indicou para um trabalho. Olha, vai fazer um trabalho. E tem essa empresa, então eu fui. Não deu muito certo, fiquei muito pouco tempo nessa empresa, então comecei realmente a procurar outro trabalho. E foi quando um amigo me indicou uma empresa que estava precisando de um profissional ligado à parte de auditoria de um projeto. E eu pensei que seria algo temporário, então fui fazer uma entrevista normal. E quando eu estava saindo, por pura coincidência, o presidente, então, hoje é o presidente da empresa, ele estava lá. Quando eu estava saindo, ele disse, olha, algo está de errado, vocês do Recursos Humanos não estão conseguindo entrevistar. E esse quem passou? Ele disse, não, o rapaz que veio para coisa, não, chama ele. Eita. E foi quando... Eu nem sabia quem era você. Não, nem sabia também quem era. Nem sabia quem era. Então, ele me chama, não, tá chamando. Eu disse, quem tá me chamando? Não, quer fazer, eu sorridente, né, vai que... E foi quando eu entrei, ele me perguntou, me fez muitas perguntas, e esse que chegou a parte final, quanto você quer ganhar? E eu respondo para ele que, na verdade, não é o quanto, e sim o que eu mereço ganhar. Eita. Então, eu disse, me contrate, e depois de 3 meses eu vou sentar
Vamos sentar dessa mesmo jeito que estamos agora, e aí sim eu vou te dar um número. Mas nesse momento, eu trabalho pelo que a empresa tem para me oferecer. Foi quando ele... Levantei, fui embora, no prazer, tchau, fui embora. Deixou a bucha pra ele, né? Deixei. Pensa aí agora. E tá eu na universidade. Quando na universidade meu telefone toca, ele disse, era ele, já quase 8h30 da noite, mais ou menos, disse, olha, tudo bem, olha, você passou pela entrevista aqui e tudo, olha, você tem como fazer um exame médico amanhã? Eu disse, claro. E no outro dia eu tava lá, 6h da manhã, fazendo o exame médico. E daí já começou minha percorrida história pela companhia. Então, depois disso, eu me tornei o responsável de operações, depois eu fui, mudei, enfim, saí, ganhei uma gerência, vamos dizer, local. Sim. Disso, de novo, continuo sempre estudando, me formei, virei auditor, terminei uma pós-graduação em sistema de gestão, depois eu fui, aí nesse mesmo percurso também fui convidado a trocar a cadeira, saí do mestrado e fui para o doutorado. E também, consequentemente, paralelo, ganhei o que seria conquistei a gerência Latam, ou seja, de toda a América, vamos assim dizer. E disso foi. Ousadia é uma palavra que faz parte do seu vocabulário, né? Porque eu fico ouvindo você, assim, o posicionamento que você tem diante das situações, eu falo, eu não falaria isso. Super seguro, né? Aí eu penso... Não, é com medo mesmo. Não, por dentro é de medo, mas fora, não, tô segura aqui. Aí eu penso, meu Deus, como que alguém pensou nessa resposta? É ousadia. Isso faz parte da vida do empreendedor também, se posicionar, ser ousado. Sim, faz parte. Você precisa ter ousadia. De novo, você precisa ter um diferencial. Sim. Hoje, no mundo que temos milhões de possibilidades, temos um mundo hoje. Então, como e onde você vai ser diferente? Então, você tem que ser ousado. Eu acredito muito nisso. Sim. A gente queria ficar falando um tempão, mas nós já vamos caminhando aqui pro final e a gente vai para a segunda parte da sua vida. Vamos lá. Você chegou na sociedade da empresa, né? De energia renováveis, tá certo? E aí, com isso, você foi viajando por alguns países. Exato. E no meio dessa história, você se apaixonou pelo vinho e E agora você conta, senão eu vou contar tudo. Conta pra gente como que você chegou para ser um CEO de uma empresa de vinhos no Brasil. Na verdade, aí, durante essa jornada, eu fui ficando curioso com a parte do vinho. Eu fui apresentado, porque eu era muito cervejeiro, e fui apresentado ao vinho. Eu disse, olha, que legal essa coisa, né? E comecei a estudar. E comecei curioso, eu sempre sou muito curioso. E comecei, então, a pesquisar sobre o vinho. E dessa pesquisa, fui fazer alguns cursos, comecei a comprar aleatoriamente no supermercado. Então, a cada país que eu chegava, eu ia e estudava sobre a história do vinho no local. Então, isso me levou a que eu tenha um pequeno conhecimento, algo assim, de alguns países, e me apaixonei. Aí foi quando realmente veio a paixão pelo vinho. Eu disse, nossa, que legal, vamos começar a ver o que isso vai dar. E foi quando começou, há anos atrás, mais ou menos há 6, 7 anos atrás, veio uma ideia de montar algo ligado a vinho e algo ligado a essa história. Sim. Olha, a gente tem dados aqui que em 2000, falando em pesquisa, né? Segundo uma pesquisa da Wine Intelligence, em 2021, o Brasil atingiu a 14ª posição no ranking mundial no mercado de vinhos mais atraentes. A gente falando em 2021, a gente está indo no meio da pandemia e também foi quando alavancou o seu negócio, foi assim... eu acho que deu um ganho nessa época a sua empresa. Como que foi? Fala pra gente. Na verdade, de novo, eu tinha empresa e estava de uma forma como se fosse para mim um parque de diversão. Você tinha empresa, gostava, não, coloquei para vender também. Mas começou a se transformar em um negócio, mas começou realmente a atrair. E foi quando eu peguei todas as minhas economias e joguei nessa empresa. E quando eu fiz esse investimento, ato seguido veio a pandemia. Eu disse, santo Deus. Acabou.
Vamos de novo pro sapato. Vamos. E vem o sapato, né? Vem a questão da resiliência, lembrar de Vamos tudo pro aquilo sapato, que você vamos pro passou. sapato, porque eu não tenho, vou ter todas as minhas economias disso. E por outro lado, eu também me conheço, chorei um pouco, não vou negar, chorei. Eu Uhum. disse assim, tá tudo bem, ótimo, mas isso vai ter que funcionar. Ou seja, meu dinheiro tá aí. Aham. Ok, tá, vamos botar para funcionar, vamos botar para funcionar. Foi como realmente, aí eu sentei, fiz aí toda a estratégia do negócio, toda a parte do plano de comercial e de negócios, né? negócio e colocamos a empresa para girar. Então, começamos a vender, começamos a ter clientes, então começamos a trabalhar de uma forma onde a excelência era o principal mecanismo. Então, eu não queria mais um cliente, eu disse, eu não queria mais vender a um cliente, eu queria uma pessoa fixa, eu queria que ficasse completamente ligado à empresa. Criar essa conexão entre o Conexão seu produto entre o e o produto e o cliente. cliente. Exatamente. Que bacana. E eu acho que isso é também um ponto muito importante, a gente pensando em empreender, porque o que a gente vê hoje no mercado são pessoas, às vezes, criando algo, mas muitas vezes criando mais do mesmo. E a gente percebe que o perfil também do cliente, ele mudou. Ele se torna um cliente mais exigente, ele quer algo bom de verdade. E dentro disso que você trouxe pra gente, como que você descreveria o diferencial da sua empresa em relação à venda de vinhos? Como que você enxerga a sua empresa? Hoje trabalhamos com uma metodologia completamente personalizada. Então, hoje temos, primeiro que temos o nosso cliente, que ele é catalogado, ele, na primeira compra, fazemos um cadastro, esse cadastro faz com que acompanhamos toda a história dele dentro da empresa. Então, isso faz com que temos confiança e conhecemos ele. Então, Bacana. eu sempre falo com todo o nosso comercial, o cliente ele tem que ser chamado pelo nome. Sim. Então, isso é o primeiro passo, ou seja, você precisa conhecê-lo. Mostre que somos, ou seja, eu faço parte de sua vida. Então, você, quando vem na empresa, já sabemos o que é que você toma, o que você não toma, Que qual é seu costume, ou seja, qual é a sua metodologia de vida, sabemos tudo. Olha, bacana esse É diferencial, né? personalizado, né? Personalizado. É fazer esse convite mesmo, né? De você entrar na vida do seu cliente para que ele também conheça o produto que vocês estão oferecendo. Exato, porque, eu te falo, ou seja, hoje temos a concorrência, que é uma concorrência totalmente normal das grandes redes de supermercados que estão cada vez mais investindo. Antigamente você ia no supermercado e tinha uma estantezinha Sim. muito modesta lá na parte de baixo, porque a cervejaria tomava toda a parte, e tinha uma parte bem escondida com 2 ou 3 rótulos de vinho. Hoje você tem toda uma seção Sim. de quilômetros e quilômetros que você chega e você fica tonto de tanta quantidade. Isso também nos levou a fazer uma outra análise sobre a metodologia de consumo. Ou seja, se você chega hoje em uma das nossas lojas, você não vê essa poluição visual. Ou Essa seja, variedade, né? hoje trabalhamos em média de quase 350 rótulos, mas de uma forma onde descansamos a vista. Descansar a vista temos a nossa loja, que é uma loja que misturamos o que seria a obra de artes, toda uma peças, chocolates e outras coisas com o vinho. Olha que bacana. Falando nisso, a loja começou em São Paulo, agora já estamos em Guaratinguetá e Salvador. Tem 2 pontos aí importantes. Primeiro, quando você fala do chocolate e do artesanato, conta pra gente um pouquinho. Mas o interessante é que a sua história sempre foram giros de 360 graus, assim. E é outro fato curioso, que é sempre nas férias que você vem com algo novo, né? A loucura. É para descansar e ele vem com coisa nova, né, gente? A loucura sempre bate nas férias. Minhas viagens, todo mundo, minha equipe já disse, nossa senhora, esse homem vai viajar, temos medo. Algo E vai já vir. todo mundo volta tenso, todo né? mundo já vê. Não, fica tenso. Eu viajo, todo mundo fica tenso. Sim, mas daí não é só um chocolate, só um artesanato. Fala pra mim, de onde vem esse chocolate e de onde vem o artesanato na história das férias? Na história das férias. Bom, tudo não é acaso. Eu estava de férias na casa de meus pais, então eu estava com minhas irmãs, e um dia eu disse, vamos sair? Então pegamos o carro e a caminhonete e saímos. E tava brincando, ouvindo música, e passamos, algo me chamou a atenção, que eu vi uma mulher sentada, assim, à beira à margem da rodovia, e me chamou a atenção. Minha irmã, o que foi? Ele disse, não, fiz a volta. Quando eu fiz a volta, me apaixonei por aquela imagem. E comecei a conversar.
E ela tinha algumas peças assim vendendo. E dessa conversa, tivemos a oportunidade, você de novo, me apaixonei e quis saber da história. E era um quilombo onde elas fugiram, né, na verdade, de toda a violência doméstica e fundaram esse quilombo. E começaram a trabalhar com a cerâmica. E, nossa, eu me apaixonei, só já pela história, já me apaixonei. Eu disse, Tem como não se encantar, né? então eu disse, tá, tudo bem, quantas peças tem? Eu comprei toda a produção, o carro nem dava, minha irmã disse, onde vamos levar isso? Você comprou Não tudo importa. da moça? Compramos tudo, Olha, comprei toda a gente. produção. E hoje você expõe na loja. Hoje fazemos exposição. Nesse momento não fazíamos, ou seja, não tínhamos a intenção de trabalhar com a cerâmica, mas eu disse, agora vamos trabalhar, vamos. Voltei das férias, disse, gente, vamos encaixar? Vamos, encaixamos, vamos começar. E hoje temos não só a cerâmica, mas também a história delas com a gente hoje presente. Dentro das lojas. Dentro das lojas. Que legal. dentro das E o lojas. chocolate. E o chocolate. O chocolate foi também uma outra viagem que eu fiz. E passando, e vi como se fosse uma mata, né? Entrei. Quando entrei, me aparece uma pequena produção de chocolate. E é uma associação onde eles fabricam de forma ainda artesanal o chocolate e completamente, de novo, em harmonia com a natureza e completamente sem produtos químicos. E, nossa, que é isso, gente? De onde surgiu esse negócio? Vou levar também. Vou levar também. Agregar, né? Agregar no serviço, Hoje, né? então, tudo que temos hoje associado à nossa marca são parceiros que realmente eles também fazem a diferença. Podemos dizer que você é a tia da cantina na vida dessas pessoas. Não é encontros da jornada, é muito, muito lindo. Ô, gente, a sua história é muito boa, já disse, né? Ô, Júnior, pensando em tudo isso, né, que ele comentou com a gente, tantos desafios, tantas experiências bacanas, o que mais você almeja? Que sonhos que você tem, assim, que você pode compartilhar com a gente? Tem muito sonho ainda, muita coisa para realizar? Tenho muita coisa. Nossa, aí pelo menos a próxima loja. Já estamos aí em uma negociação, em um projeto que vamos dar um outro giro também. É algo que vai ser bem desafiador, mas é algo que não posso falar. Vai ser surpresa. Gente. Depois você volta para contar pra gente. Volto, sim. Mas é um outro giro que queremos dar no negócio. Ou seja, de novo, sempre tendo em olho o futuro. Sim, então, queremos estar aí presente também. E nós falamos tanto da loja, Júnior, fala para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, onde é que fica a loja. Né? Claro. Para quem quiser conhecer, experimentar essa experiência de artesanato, de vinho, de chocolate, conte pra gente. Será um grande prazer recebê-la todas. Nossa loja fica ali no Portal das Colinas. Em Guaratinguetá. Em Guaratinguetá, numa galeria. Estamos em processo de mudança. Já estamos ampliando a loja. Legal. Agora vamos fazer 6 meses. E nisso já estamos em processo também de ampliação. Ótimo. Legal. Ó, a gente passaria aqui horas conversando com você, eu não tenho a menor dúvida. A companhia é boa, o assunto é muito bom, mas nós vamos caminhar para o final agora de verdade. A gente tem um quadro em que as pessoas fazem perguntas, os ouvintes, e aí você responde pra gente. Então a Edi vai fazer algumas perguntas para você. Isso aí, a gente tem algumas perguntinhas que chegaram das nossas redes sociais. São 3 perguntas, tá? E eu vou direcioná-las para você. Júnior, quais hábitos ou práticas você considera essenciais para um empreendedor que busca o sucesso e como elas impactaram a sua trajetória? Eu acredito 3 hábitos. Insistência, persistência. Você precisa persistir. Às vezes a coisa não vai funcionar uma vez, mas faz a segunda, faz a terceira. É o hábito. Isso faz a perfeição. Creio que também resiliência. Sim. E acreditar. Acreditar. Você precisa acreditar. Isso aí, olha, gente, guarda bem, hein, essas 3 práticas aí. Se você pudesse voltar no tempo e dar um único conselho a si mesmo no início da sua trajetória, qual seria? Louco, continua.
Adorei. Ousado define Júnior, gente. Vamos para a terceira. Quais estratégias você recomenda para pequenos negócios se destacarem em um mercado competitivo? E como você aplicou isso em sua própria experiência? Olha, a gente... É um ditado que parece clichê, mas é real. O básico ainda funciona. Sim. Então, para quem está começando, invirta no básico bem feito. Você precisa controlar, você precisa ter o básico extremamente bem feito. A partir disso, você consegue fazer o outro. Porque, de novo, quando você consegue isso, as pessoas vão te reconhecer. Hoje, dinheiro é importante? Sim, dinheiro é importante, mas o dinheiro vai vir por default. Quando você faz o seu básico bem feito, as pessoas vão te procurar porque você faz bem feito. Sim. E o dinheiro vai vir. Então, você vai estar numa posição onde você vai poder cobrar pelo que você faz. Uhum. Eu acho que isso estamos esquecendo um pouco. Estamos querendo primeiro o contrário. Queremos o dinheiro, depois o reconhecimento e depois começar. Não vai funcionar assim. Alguns funcionam. Mas para nós meros mortais é muito complicado. A gente precisa realmente controlar isso. Ter o básico bem feito. Que bacana. Muito bom. Que bacana. E agradecer também as perguntas que chegaram, pessoal. Muito obrigada, viu? Ô, Júnior, o nosso bate-papo foi esse. Dá vontade de pegar você e colocar num potinho para ir lembrando de todas as dicas. Olha, eu quero te agradecer mesmo de coração. Não teria outra pessoa, eu falei pra você, não teria outra pessoa melhor pra gente começar. É uma história linda, inspiradora e que você mostrou que não é tudo tão fácil assim, que tem os perrengues, mas que o resultado vem, né? Então, muito obrigada por você ter doado esse tempo pra gente e eu te desejo muito mais sucesso na sua jornada. E eu também espero que as pessoas também que estão nos acompanhando se sintam inspirados, né, motivados a buscar algo a mais nas suas vidas, esperando aí pela história do Júnior, que trouxe tanta coisa importante pra gente, não só em relação aos sonhos dele também, mas a questão das competências, as habilidades que ele foi adquirindo ao longo do tempo para poder chegar aí onde ele chegou. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco nesse primeiro episódio. Espero que você volte mais vezes aqui para compartilhar aí esses outros projetos com a gente, viu? Muito obrigada. Não, muito obrigado a vocês pelo convite. Foi uma honra ser o primeiro. Muito obrigado por estar aqui. Ok, me diz uma coisa, quem quiser te encontrar, redes sociais, você quer deixar alguma? Por favor, gente, siga a gente nas redes sociais, @Casantilhos, por favor. Tá joia. Posso? Pode, por favor, perdão. Enfim, todas as redes sociais estão aí. Ótimo. A gente vai também deixar aqui descrito aqui para vocês, né, as redes dele, nossa também para vocês, para que vocês possam achar certinho, tá bom, pessoal? Gente, agora nós vamos aos agradecimentos. Primeiro, tem colinha, né, gente? Não dá, tem que ter colinha. Eu quero agradecer a Carol Rosa, que ela é uma das idealizadoras desse projeto com a gente, eu, Edi e a Carol, que tá no Sul acompanhando a gente. E tem mais uma turminha aqui que a gente não pode deixar de agradecer. Os nossos apoiadores do Coletivo Produções, que é o meu amigo Chico Assis, o Iesus Henrique e o Edinho. Eu só sei Edinho. Edinho, obrigada. E por todo o apoio que vocês nos deram aqui. Também quero agradecer a Isabela, que ela é maquiadora e social media. Ela tá cobrindo aqui nos bastidores, já nos deu um retoque aqui na beleza, né? Chaputz, maravilhosa. E também, é isso aí, agradecer a Val Carvalho, que ela foi responsável pela criação do nosso logo do podcast, essa coisa linda que tá aqui, tá bom? E como forma também de agradecimento, a gente não podia deixar essa homenagem, a gente vai presentear agora o Anatário com um carinho que a gente fez pra você. Nossa, espero que você goste, tá? Lembre-se de nós quando você estiver tomando sua água, seu Cheguei a café. pedir, você posso levar? Então, Aí, vai levar, tá bom? Então, a gente tem uma cartinha aí de agradecimento pela sua presença. Foi uma forma que a gente viu, né, de poder te agradecer por esse tempo que você ficou aqui com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo, viu? Nossa, muito obrigado pelo presente. Gente, então, esse é o primeiro episódio do nosso Segredo do Começo, essa coisa linda aqui. E aí eu quero dizer pra você que, se você gostou desse episódio,
Curta, compartilhe, envie pros coleguinhas aí. E eu vou deixar a nossa rede social, vai ficar aqui, ó, para vocês acompanharem todo o nosso trabalho no Instagram, no YouTube. E é isso aí, a gente se vê na próxima oportunidade. Pessoal, muito obrigada por todos que ficaram conosco e a gente se vê num próximo episódio. Até mais! Tchau, tchau!